Olá pessoal, firmeza? Nós vamos então falar hoje sobre um tema muito importante que é tratar a primeira lei da termodinâmica. Mas primeiro, é bom a gente, de certa forma, terminar de definir o que é essa termodinâmica que a gente está trabalhando. Bem, a termodinâmica de modo geral, né, ela vai trabalhar com essas interações que existem, tá, entre os sistemas macroscópicos. Lembrando que esses sistemas macroscópicos são aqueles que têm aí uma grande quantidade de partículas, geralmente em torno aí do número de Avogadro. Bem, esses sistemas podem se interagir, né, através aí das trocas de calor e trabalho, basicamente. Tá? Poderíamos citar também a radiação. Tá? Mas o mais interessante é que você deve ter notado até agora que nós nunca levamos em conta o tempo que essas coisas ocorrem. Nas fórmulas, o tempo nunca aparece explicitamente. Mas isso tem uma razão importante, que é justamente pelo fato de nós trabalharmos com sistemas em equilíbrio termodinâmico. Ou seja, as variáveis pressão, volume e temperatura que a gente tem tratado aqui devem sempre ser medidas quando o sistema estiver em equilíbrio termodinâmico, ou seja, quando essas variáveis elas estão estáticas. E nós consideramos que isso pode levar um tempo infinito, de modo a considerar que o sistema sempre esteja ali estático, quando nós formos medir essas grandezas. Mas há sistemas que levam em conta o tempo de modo explícito no seu estudo. E aí nós já entramos na seara da termodinâmica do não equilíbrio. E isso aqui não será tratado por nós. Geralmente esses sistemas são sistemas mais complexos, né? Sistemas como, por exemplo, os seres vivos, né? Que nunca estão, de certa forma, em equilíbrio termodinâmico. Antes de prosseguirmos então nos nossos estudos, é importante que a gente pare para mostrar algumas definições de alguns termos que aparecem com bastante frequência e que vão ser de suma importância para que a gente entenda o nosso objeto de trabalho. Tá? Então vamos fazer uma espécie de vocabulário. A primeira definição, tá, que nós vamos apresentar é a definição do que é um sistema, ou seja, o nosso sistema termodinâmico. Tá? Para entender sistema termodinâmico, primeiro eu vou definir o que é o meu universo. Tá? A gente entende o universo é tudo que existe. Tá? Se eu pegar uma coletânea de todas as coisas que existem, eu teria o meu universo. Então, dentro aqui, eu tenho o meu universo. Dentro deste universo, eu vou ter uma região, que é a região do meu interesse, que será o meu sistema. Certo? Esse sistema vai ser essa região aqui, então, que vai estar separada por esta barreira, né, que pode ser tanto uma barreira invisível, imaginária, como também uma barreira física, real. Tá? E esta barreira ela é importante porque ela vai dizer como o meu sistema interage com o que eu chamo de vizinhança. Seria a nossa outra definição. Então, vizinhança seria tudo aquilo que circunda a região do meu sistema. Pegando o conjunto vizinhança-sistema, eu tenho o meu universo. Caso essa barreira que delimita nosso sistema for uma barreira que não permita nem troca de energia e nem partículas, eu digo então que o meu sistema é um sistema isolado. Ou seja, ele não vai trocar matéria, né, não vai trocar massa e nem energia, ou seja, nas suas mais devidas formas, de variadas formas, de modo algum. Por outro lado, eu vou ter um sistema que já estudamos anteriormente, que é o sistema adiabático, né? Ou sistema termicamente isolado.
Nesse sistema, eu posso até, porventura, ter uma troca de partículas, mas eu não posso ter troca de calor. Um bom exemplo disso é a nossa velha e boa, por exemplo, uma caixa de isopor. Eu posso pensar aqui numa caixa de isopor, em que geralmente eu denoto não haver trocas de calor por esses risquinhos aqui, ó. Esse sistema aqui, então, ele é isolado termicamente da sua vizinhança, não trocando calor. A garrafa térmica é um bom exemplo, ou seja, ela evita todas as formas de troca de calor possível, por radiação, convecção e por condução. O outro sistema possível é um sistema fechado. Esse sistema, nós definimos ele como um sistema que ele pode até trocar energia com a vizinhança, mas ele não troca matéria. Ou seja, ele é separado por uma barreira que nós chamamos de barreira diatérmica, certo? Então, se nós tivermos aqui um sistema, essas paredes que circundam esse sistema, eu vou aqui representar em vez desses risquinhos, bolinhas, ou tracinhos aqui, de modo que esse sistema ele não pode trocar massa ou partículas, mas eu posso colocar em contato térmico com a parte exterior e ele vai então sofrer trocas de calor. Um bom exemplo disso aqui seria, por exemplo, aquelas ampolas que contêm ali algum medicamento. Você pode ver que ela é bem fechada, tá? Mas se ela recebe, por exemplo, radiação do sol, né, ou se você pega com a sua mão, por contato, você vai ver que aquele sistema vai aquecer, né? As ampolas geralmente são de vidro, né, elas vão aquecer e podem aquecer o sistema lá dentro, embora o líquido que está lá dentro não vai sair. É um exemplo. E por fim, nós temos aí um sistema totalmente aberto. Tá? Nesse sistema totalmente aberto, como o próprio nome já sugere, eu vou poder ter todo tipo de troca, né? Tanto de energia quanto também de calor. De partículas, massa. Tá? Então, por exemplo, eu vou representar aqui com um sistema tracejado aqui, ou seja, ele não tem nenhum isolamento físico. Ou seja, tudo que está aqui dentro pode entrar, pode sair, e tudo que está de fora pode entrar, e também trocas de energia. Um exemplo disso seria, por exemplo, uma panela fervendo água sem tampa. Tá? Então, quando essa panela está ali sendo aquecida, por exemplo, tá? Quando essa panela está sendo aquecida, tá? E fervendo ali, por exemplo, água, essas partículas de água que estão aqui dentro podem sair, né? Por exemplo, quando ela está em ebulição, você vai ver bolhas voando, né? E você ou seja, é claro, por causa do fundo da panela aqui que está em contato com o fogo, ele pode então receber calor. Tá? Ou seja, o fundo da panela é uma superfície diatérmica. Tá? Espero que vocês tenham entendido então essas definições que nós vamos utilizar muitas vezes e é muito importante para vocês interpretarem os problemas. Vamos definir então o trabalho termodinâmico. É uma propriedade muito importante que vai nos ajudar a entender as dinâmicas aí dos processos termodinâmicos. Na mecânica, o trabalho de uma força constante
é dado por força exercida sobre um determinado corpo vezes esse deslocamento. Então, temos que considerar aqui, ó. Então, para uma força constante. Isso nós temos na mecânica. Como nós conseguimos traduzir isso aqui, essa propriedade, para o contexto da termodinâmica? Bem, vamos imaginar o seguinte experimento. Imagine que nessa situação 1, eu tenho um gás aqui encerrado nesse recipiente que contém um êmbolo móvel e ele se encontra então num volume V1. Lembrando que o gás tem um volume igual do recipiente que o contém. Aí, nós colocamos esse sistema para ser aquecido. Né? E vamos imaginar aqui um processo isobárico, ou seja, mantido a pressão constante, de modo que este gás empurre este êmbolo, né, através de uma força constante. Certo? A variação de volume provocada por esse deslocamento, tá? D aqui, ó, nessa direção, tá? Vai ser simplesmente a área deste êmbolo vezes a distância. Ou de outra forma, ΔV, ou seja, a variação de volume, é simplesmente volume final, que é V2, menos volume inicial, que é o V1. Nós sabemos que a pressão é dada como a força sobre a área de ação dessa força. Isolando a força, nós vemos que esta força exercida aqui por este gás é a pressão dele vezes a área. Beleza. Então, agora vamos fazer o seguinte. Eu vou substituir essa expressão da força na expressão do trabalho mecânico. Então, nós teremos que o trabalho vai ficar força, que é pressão vezes área, vezes o deslocamento D, que é esse deslocamento aqui, ó, na vertical. Beleza, né? Se nós observarmos aqui, este produto A por D é justamente o deslocamento sofrido, o deslocamento volumétrico, né, sofrido por este gás. Ou seja, ΔV A vezes D. Corresponde a esta porção aqui, ó. Esta porção aqui, ó. Este é meu ΔV. Então, o trabalho, enfim, pode ser escrito em termos da minha variável termodinâmica pressão como P vezes ΔV. Tá aí. Esta expressão eu chamo, então, do meu trabalho termodinâmico. Lembrando que aqui, assim como eu coloquei dentro de um contexto para uma força constante, esta expressão matemática, né, que nós obtivemos, ela é para uma pressão constante. Ou seja, este aqui é um trabalho isobárico. É muito importante entender o contexto com que essas coisas foram construídas. Como o trabalho é uma forma de energia, as unidades do SI serão as seguintes. Tá? Quais são as unidades do trabalho? Então, no SI, ou seja, no Sistema Internacional, é o seguinte, ó, a unidade do trabalho será a unidade de pressão vezes a unidade de volume, que é o metro cúbico, né?
nós temos Pascal vezes o metro cúbico, e isso nós chamamos, né, de Joule, ou, mais corretamente dizendo em francês, seria o Joule. Tá? Aqui, Joule. Vamos então discutir agora uma maneira alternativa de calcular esta grandeza que a gente acabou de discutir, o trabalho termodinâmico, agora através de uma análise gráfica. O gráfico em questão é o gráfico da pressão pelo volume. Tá? Bem, vamos para o primeiro caso. Se a pressão for constante, ou seja, se ela não variar durante esta variação de volume, como nós vimos anteriormente, vamos ver aqui o gráfico. Ó. Esta pressão, então, quando o nosso sistema passa de um estado 1 para um estado 2, tá? O que acontece? A pressão permanece constante durante todo esse processo. Ou seja, durante essa variação de volume, a pressão não muda. Então, nós interpretamos esta área amarela aqui, tá, como sendo o trabalho total realizado no processo. Então, neste caso, essa figura aqui é um retângulo, mas ele pode aparecer como um triângulo, um trapézio, um quadrado, um círculo e assim por diante. Tá? Então, basta que você calcule esta área dessa figura sob este processo, né, a curva desse processo, para que você obtenha o trabalho. Neste caso, né, se aqui é uma pressão constante P, essa aqui seria a nossa base, né? Olha aqui, ó. Opa, nossa altura, né? Perdão. Pressão P. E nossa base seria simplesmente esta aqui, ó, ΔV. Então, a área desse retângulo é base vezes altura. A base vale ΔV e a altura vale P. Então, vai ficar P vezes ΔV. P vezes ΔV, gente, é simplesmente o trabalho isobárico. Então, eu concluo, tá, que no diagrama PV aqui, tá, o trabalho ele é numericamente igual à área da figura aqui, ó. E quando este trabalho, e quando esta pressão não for constante, for uma pressão variável? Aqui ainda vale a mesma coisa, tá? Vale ainda que o trabalho sob esta curva aqui é numericamente igual à área. Mas neste caso você percebe que esta estrutura aqui, esta função, lembra muito de um processo isotérmico, né? Ou seja, neste processo isotérmico, a pressão varia de que maneira? Ela varia inversamente proporcional ao volume, ou seja, e esta curva gera aquela hipérbole, essa figura aqui, ó. A dificuldade é que nós não conseguimos calcular isso graficamente aqui no ensino médio. Nós teríamos que fazer o quê? Uma integral, né? E isso nós não aprendemos aqui. Então, provavelmente vocês não verão problemas desse tipo para vocês tratarem, tá? Então, num caso mais geral, vale que a discussão de que o trabalho é numericamente igual à área, mas em situações que você não consegue calcular com as ferramentas que nós temos aqui no ensino médio, provavelmente vocês não vão trabalhar. Em seguida, vamos agora falar da energia interna. A última peça que falta do nosso quebra-cabeça para montarmos a primeira lei da termodinâmica. No nosso mundo real, nós sabemos que nossa atmosfera ela é composta aí por uma infinidade de gases, são muitos gases. Vamos pensar então no exemplo de um gás molecular. Ou seja, vamos pensar num gás molecular que é formado por dois átomos. Quais são as possibilidades de movimento que ele tem?
Bem, vamos pensar aqui neste exemplo aqui, ó. É como se ele fosse aqui um halteres, né? Ou seja, uma barra com dois pezinhos. Sendo assim, ele pode girar, tá? Ele pode transladar, ou seja, ele pode ir de um ponto a outro no espaço, como também ele pode vibrar, né? Como se tivesse uma molinha entre eles. Além disso, nós sabemos que existem as interações desta molécula com outras moléculas. Se eu levo isso em consideração, ou seja, todas as interações possíveis, eu tenho um modelo que nós comentamos já, que é o gás real. Então, o que vinha a ser essa energia interna desse sistema do gás real? Seria a soma de todas as energias, tá? Ou seja, a energia de translação, a de rotação, tá? A energia cinética de vibração, mais as interações moleculares. Este é um modelo, né, mais completo e também complexo. Mas se nós passarmos aqui para o gás ideal, a única energia que é levada em conta é a de translação. Ou seja, nós só levamos em conta a energia, né, cinética de translação. Ou seja, a partícula sai de um ponto do espaço e vai para outro. Então, como o volume dessa molécula é desprezível, significa que nós não vamos considerar os graus de liberdade de rotação nem de vibração. Ou seja, ela somente vai de um ponto a outro no espaço. Este modelo mais simplificado é o que nós estudamos anteriormente, que é o do gás ideal. Então, de todas as energias possíveis, a única que é levada em conta é a energia cinética de translação. A partir da teoria cinética dos gases, nós podemos ver a relação que esta energia interna do gás, né, que vai ser então somente a cinética, ou seja, neste caso, tá, a energia interna que eu vou denotar aqui pela letra U, ela é puramente o quê? Uma energia cinética. E a energia cinética de um gás ideal pode ser obtida através do modelo da teoria cinética dos gases, que é 3 meios de nRT, onde N é o número de mols, R é a constante universal dos gases e T é a temperatura do gás. Tá? Em outras palavras, pessoal, para um gás ideal, a energia interna dele é puramente a energia cinética. Ou seja, ela depende somente da temperatura. Então, U, que é a energia interna, ela é uma função exclusivamente da temperatura do sistema. Então, pessoal, nós podemos analisar a variação da energia interna estritamente em função da temperatura, ou seja, exclusivamente em função da temperatura desse gás. Significa que se o gás sofrer uma variação de temperatura, a sua energia interna será também mudada, será variada. E como só depende da temperatura, nós podemos concluir que, se a temperatura deste gás aumenta, em consequência, como elas são diretamente proporcionais, a energia interna também aumenta. Ou seja, se ΔT for maior que zero, ΔU também é maior que zero. Tá? Ou seja, se você, de alguma maneira, tem um aumento do grau de agitação das moléculas, você vai ter um aumento da energia interna desse gás. Por outro lado, se esta variação de temperatura for nula, teremos como consequência também que esta variação da energia interna também será nula. Eles são diretamente proporcionais. Tá? E por fim, se esta temperatura diminuir, ou seja, nós tivermos um ΔT negativo, como consequência direta, ΔU também será, né, negativo. Ou seja, ele vai sofrer uma perda de energia. O interessante disso, então, tem que ficar gravado na mente de vocês. Tudo que acontece com a temperatura
reflete diretamente na energia interna do gás. Isto é para o gás ideal. Em resumo, esta frase que está aqui em cima pode então sintetizar toda essa ideia. Tá? A energia interna de um gás ideal depende só e somente da temperatura. Vamos agora comentar sobre um experimento aí de grande importância para a termodinâmica, que de certa forma colocou a energia de fato como uma forma universal, uma grandeza física universal. Ou seja, fazendo a ligação desta grandeza da termodinâmica com a mecânica. Bem, nesse experimento de Joule, o que ele mostrou para nós foi o que ele descobriu, também chamado de o equivalente mecânico da caloria. Vamos deixar isso mais claro? O experimento dele consistia nessa máquina aqui, no qual você tinha esses dois pesos amarrados a esse carretel. Eles poderiam então subir, né, e descer, né, através dessa manivela. E ao abandonar esta massa, então, pela aceleração da gravidade, pela ação da gravidade, ele desce. Ao descer, ela vai girar esse carretel e girando essas pás aqui dentro. Girando essas pás, isso vai provocar, depois de um certo tempo, uma variação na temperatura da água, que era medida aqui por este termômetro. Em outras palavras, nós estamos colocando que a energia mecânica, ou seja, da queda desses pezinhos aqui, está se transformando em energia térmica. Bem, pela conservação da energia, quer dizer o quê? Que a energia potencial gravitacional é igual à energia, né, térmica. Vamos colocar assim. Bem, a energia potencial gravitacional, né, vamos supor aqui, tem a ver com a altura h desse objeto de massa m. Tá? Então vamos considerar, por simplicidade, somente este pezinho. Tem o outro também. Tá? Vamos considerar só isso. Então vai ser m, g, h. Por outro lado, este calor que vai ser absorvido por este movimento aqui das pás é o calor sensível. Lembre-se, é o calor responsável pelo aumento de temperatura. Nós calculamos ele como? Se esta água tem uma massa m, como está aqui, vai ser m, c, que é o calor específico, delta T. Com isso, né, Joule notou que ao fazer esse experimento aí uma série de vezes, a energia total, né, que foi absorvida pela água para que ela variasse sua temperatura em 1 grau Celsius foi de 4,186 joules. Mas nós estudamos aqui na calorimetria que a energia necessária para que 1 grama dessa substância, né, varie em 1 grau Celsius é o que nós chamamos o quê? Né, de calor específico. Então, trazendo isso para cá, isso equivale então a 1 caloria. Então, neste experimento, Joule mostrou que a energia mecânica pode ser transformada em energia térmica. Então, ele mostrou que o equivalente mecânico da caloria se dá através dessa taxa de conversão.